A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Percy Jackson e os Olimpianos. O Cálice dos Deuses. Um livro de Rick Riordan, narrado por Luca Guadagnini. 13. Procuramos coisas mortas na feira de produtores. Grover ficou animadíssimo. A Blanche vai! Ele bateu nos chifres de bode como quem quer ter certeza de que não estão tortos. Eu estou bonito? Grover estava usando uma bermuda cargo e tênis por cima dos cascos, apenas o suficiente para disfarçar, para que os humanos pensassem: esse garoto precisa raspar as pernas, e não: esse garoto é metade bode. A camisa da vez era um suéter verde de tricô com desenhos pequenos de árvores que eu tinha quase certeza de que as dríades tinham feito para ele no dia da árvore. Você está ótimo, elogiei. Além do mais, Grover, é a Blanche. Ela não é a sua namorada, repreendeu Annabeth. Grover tinha uma namorada, Juniper, que não teria ficado feliz de vê-lo agindo com tanta animação. Não, eu sei. Ele corou até as raízes do cavanhaque. É só que ela é uma artista incrível. Não me venha de novo com essa, murmurei. Ela é tão legal. Estamos falando da mesma Blanche? Perguntei. Silêncio, vocês dois. Annabeth olhou para Broadway. Ela está vindo. Blanche, filha de Iris, usava um sobretudo da cor da noite, uma calça jeans e coturnos, tudo combinando com a maquiagem, que fazia os olhos cintilarem como diamantes pretos. A cabeça era raspada, exceto por um coque platinado no topo. No pescoço, havia uma câmera Nikon do tamanho de uma caixa de sapatos. Uau! Disse ela, olhando em volta. Uptown. Ela semicerrou os olhos como se achasse o Upper West Side iluminado demais, aberto demais, barulhento demais, tudo demais. Por morar no Sorro, era provável que precisasse de um carimbo no passaporte para ir longe assim. Muita coisa para fotografar, disse Grover, se apoiando de forma não muito casual em uma caixa de correio para oferecer um ângulo de seu perfil à garota. Blanche pareceu mais interessada na arvorezinha doente no canteiro. Isso está morrendo. Que legal. Ela tirou a capa da lente e começou a testar o foco. Annabeth e eu nos entreolhamos. Sério? Perguntei a ela mentalmente. Calma. Ela me encarou. Eu tinha ouvido que Blanche tinha uma exposição solo em uma galeria de Tribeca no momento. As fotografias dela de folhas secas, cotocos podres de árvores e animais mortos atropelados, todas em preto e branco, eram vendidas por uns $1000 cada. A garota era o Ansel Adams da natureza morta. E depois da nossa última fogueira, Grover tinha ficado tão impressionado que tinha decidido que queria que ela tirasse um retrato dele como presente para Juniper. O que aconteceu na nossa última fogueira? Histórias de fantasmas. Era tradição. Para surpresa de todo mundo, Blanche tinha se oferecido para contar a última da noite. Na frente de 60 ou 70 campistas e segurando uma lanterna embaixo do rosto para provocar o máximo de pavor, Blanche havia contado uma história sobre um semideus que morrera anos antes. Um filho de Morpus, o deus das doenças. Supostamente, ninguém gostava desse garoto porque... Bom, doenças. Acabou morrendo por causa de uma peste horrível. Mas antes, botou uma maldição no acampamento dizendo que qualquer um que andasse sobre o túmulo dele perderia toda a cor, desenvolveria uma doença dolorosa de apodrecimento e se despedaçaria até sumir. Os campistas queimaram o corpo dele e espalharam as cinzas na esperança de evitar a maldição. Mas não adiantou, dissera Blanche, porque o lugar onde ele foi queimado contava como o túmulo dele. E esse local é bem aqui. Ela desligou a lanterna.
Nós olhamos em volta, sobressaltados e com a visão um pouco prejudicada, e percebemos que nossas cores tinham sumido. O grupo todo estava monocromático, como desenhos antigos em preto e branco. Houve uma gritaria, choro e correria. E isso foi só eu. Alguns outros semideuses ficaram realmente surtados, o que não é bom quando se está em uma multidão de jovens armados com espadas. Enquanto isso, Blend tirou fotos nossas, o flash da Nikon fazendo um efeito de luz estroboscópica que só aumentou o pânico. Por fim, nosso diretor de atividades, Kiron, conseguiu restaurar a ordem. Explicou que Blend tinha apenas puxado todas as cores para ela, um truque que alguns filhos de Iris eram capazes de fazer. O efeito monocromático passaria e não. Nós não morreríamos. Ele olhou de cara feia para a garota e pediu que se desculpasse. Ela só agradeceu pela noite divertida e saiu andando pela escuridão. Por algum motivo, isso a transformou em uma gênia artística aos olhos de Grover. Agora, Annabeth contava com ela para nos ajudar. Obrigada por vir, disse minha namorada. Ah, Blanche tirou mais uma fotografia. Você fez uma proposta que eu não podia recusar. Vamos encontrar minha mamãezinha querida. Olhei para Annabeth me perguntando o que ela tinha prometido a Blanche e se envolvia vender nossos órgãos internos. Annabeth só abriu um sorrisinho. Seguimos a garota para o caos da feira de produtores. O dia estava ensolarado e brando, e a multidão estava na rua em peso. Clientes andavam entre fileiras de barracas de hortifruti granjeiros, remexendo em cestas de frutas silvestres e alcachofras. A praça cheirava a tomate quente e cebola. Havia gente vendendo leite, ovos, queijo, mel, tudo de fazendas da região. Era surreal ter tanta coisa fresca no meio de Manhattan, mas acho que era parte do apelo. O nariz de Grover tremeu quando passamos pelas verduras. Fiquei feliz por ele não ser filho de Hermes, porque tinha certeza de que havia ficado tentado a afanar umas rutabagas. Ele andou ao lado de Blanche, tentando engatar uma conversa. De vez em quando, entrava na linha de visão da garota, fazia poses em ângulos dramáticos e se curvava sobre mesas de legumes como um cantor de lounge em um piano. Ela só o ignorava e parava de vez em quando para fotografar um dente de leão morrendo ou uma erva daninha crescendo nas rachaduras do asfalto. Relaxa. Você está trincando os dentes, disse Annabeth. Não estou, falei. Mas estava, sim. Ela segurou minha mão. Aproveita o dia. Talvez mais tarde eu deixe você pagar meu almoço. Isso não faz com que eu me sinta melhor. Retruquei. Embora fizesse, sim. Quando avançamos mais pela feira, o pessoal começou a oferecer coisas que não tinham tanto a ver com fazendas. Um artesão de couro vendia bolsas feitas à mão, carteiras e bainhas para facas. Há um mercado grande para bainhas de faca na cidade? Um fabricante de sabonetes anunciava sabonetes livres de crueldade, porque nada é pior do que tomar banho com um sabonete cruel. Um fabricante de incensos exibia 1000 tipos diferentes de coisas cheirosas para queimar. Eu estava começando a entender por que uma deusa podia querer ficar em uma feira de produtores. Deuses amavam oferendas queimadas. Podiam viver de fragrâncias da forma como eu podia viver da pasta de 7 camadas da minha mãe. E aquela feira de produtores era uma comunhão de cheiros. Blanche parou de repente. Ali está a minha mãe. Ela apontou para a frente, depois de um vendedor de toalhas de linho e um display de suportes de plantas de macramê. E ali estava Iris. Ela era como eu lembrava, o que não me surpreendeu. Os deuses podem mudar a aparência como os mortais mudam de roupa. Naquele dia, Iris era uma mulher gorducha com ares de avó, com cabelo grisalho comprido e uma túnica florida roxa e branca decorada com... Bem, Iris, a planta. Algo na presença da deusa deixou os pelos dos meus braços arrepiados. Meus instintos de sobrevivência estavam gritando: fuja! Ela vai oferecer granola para você! A barraca dela era decorada com milhares de cristais. Alguns pendurados em cordas bordadas, alguns presos em suportes de bronze. Todos reluziam à luz do sol e criavam uma confusão de vários arco-íris por toda a feira. Imaginei-os contendo mensagens de íris e se misturando conforme as missões erradas eram distribuídas aos semideuses errados. O que poderia explicar muita coisa. Talvez minha carreira toda tivesse sido uma série de ligações de íris acidentais. Só relaxem. Deixem que eu falo, disse Blanche. Desde que eu fique bonito? Respondeu Grover, virando o rosto para o sol na sua melhor imitação de uma flor selvagem morrendo. Blanche não deu atenção. Apenas andou até a barraca com a gente em seu encalço. Os olhos de Iris se iluminaram quando nos aproximamos. Minha querida, que linda surpresa! E você trouxe... amigos! Ela disse a palavra amigos como se fosse totalmente ilógica ao se tratar da filha. Como sandálias de lagosta.
São campistas. Queriam conhecer você, explicou Blanche. Iris nos encarou. Seus olhos eram multicoloridos, como em um caleidoscópio. Sorri e tentei parecer simpático, mas não sabia se ela tinha me reconhecido. Que maravilha, disse a deusa, indiferente. Ela fez uma cara nada satisfeita ao examinar a filha. Estou vendo que você ainda está toda vestida de preto. Não gostou do lenço que eu mandei? Gostei, era lindo. Os beija-flores cor-de-rosa faziam muito meu estilo. Iris fez uma careta. E acho... A deusa indicou a câmera. Acho que você ainda não começou a usar filme colorido. Né? Preto e branco é melhor. A deusa parecia estar tentando sorrir enquanto alguém girava uma adaga na barriga dela. Entendo. Eu estava começando a duvidar do plano de Annabeth. Parecia que estávamos prestes a ser arrastados para um drama entre mãe e filha que não ajudaria em nada na missão. Imaginei ser amaldiçoado por Iris e deixar a feira com o cabelo azul para sempre e a pele decorada com beija-flores cor-de-rosa. Então, continuou Blanche, você disse que ficaria feliz em me fazer um favor, né? Iris arregalou os olhos. Sim, óbvio, minha querida. Um vestido novo? Uma câmera melhor? Uma viagem para ver a aurora boreal? A deusa pareceu estranhamente desesperada para agradar. Pensei que Blanche tinha encontrado uma nova estratégia para conseguir a atenção de um pai ou mãe divino. Total indiferença. Iris sofria ao ver a filha tão obcecada com coisas monocromáticas. Eu me perguntei se aquela abordagem funcionaria no meu caso. Se eu me mudasse para o deserto do Saara e fingisse odiar a água, será que Poseidon começaria a me mandar presentes? Aquários, piscinas, livretos de cruzeiros? Que nada, não mandaria não. Eu quero que você escute o que eles têm a dizer, respondeu Blanche, apontando com o polegar na nossa direção. Vai parecer que estão acusando você de roubo. Iris ficou perigosamente imóvel. Como é? Mas só quero informações. Não frita os coitados, ok? Nada de maldições, só... tenta ajudar. Tudo bem? É esse o favor. Iris nos observou com mais atenção. Tentei parecer indigno de ser frito. Por fim, a deusa suspirou. Muito bem, querida. Por você. A voz dela assumiu um tom mais doce e um pouco suplicante. E aí, será que a gente pode fazer alguma coisa juntas? Maratonar WandaVision, talvez? Parece ótimo, mãe. Eu mando uma mensagem. Blanche se virou para nós. Estou indo. Boa sorte. E se lembra do nosso acordo. Annabeth assentiu. Grover vai estar lá. Meu amigo deu um gritinho. Onde? No meu estúdio. A garota entregou a ele um cartão. Semana que vem. Para uma série de fotos. Ando tentando chamar você há muito tempo, mas você sempre banco difícil? O queixo de Grover despencou. Blanche saiu andando pela feira, sem dúvida à procura de plantas doentes e ratos mortos para imortalizar com suas lentes. Então, disse Iris para nós, vamos ouvir o que vocês supostamente acham que eu roubei. E eu vou fazer o possível para ajudar. Ou, pelo menos, para não matar os três.